Fala galera, tudo certinho com vocês? Beleza? Seja bem-vindo. Hoje nós vamos ter uma dica aí sobre a sua saúde. Nós vamos falar de imunidade e exercício. Rapidamente, uma dica rápida para você ficar legal nessa época de pandemia. Importante a sua saúde estar em dia. Você está muito bem de saúde. Legal? E nossa saúde, ela se mantém boa, por quê? Porque nós temos um sistema imunológico, que é aquele sistema que cuida da nossa defesa contra os micro-organismos. Então, o que tem a ver a imunidade com o exercício físico? É isso que a gente vai descobrir agora. Olha só, as práticas de exercícios físicos, elas podem ser boas ou podem ser prejudiciais à nossa imunidade. Vamos dar uma olhada? Olha só, a prática boa são aquelas práticas em que o exercício físico ele é feito numa intensidade moderada. Ou seja, você não é atleta, você não é um atleta de alta intensidade, então você precisa se exercitar de forma moderada. E essa forma moderada é o quê? É aquela forma em que você gasta menos de 60% do seu volume máximo de oxigênio no seu exercício físico. Ou seja, aquele exercício físico entre 30 minutos e 60 minutos está legal para você. Aí essa intensidade tem joinha ok, né? Uma intensidade boa. Bom, o que isso tem de benefício fisiologicamente falando e o que isso tem a ver com a nossa imunidade? Bom, olha só, quando você faz o exercício numa taxa moderada, sua frequência cardíaca ela aumenta, seus batimentos cardíacos aumentam. Isso faz com que o seu sangue circule mais rapidamente pelos vasos sanguíneos. Seu sangue circulando mais rapidamente, as células do sistema imunológico que estão nesse sangue, elas vão circular melhor, ou seja, ela vai ter uma circulação aumentada dessas células de defesa, que são os glóbulos brancos. E aí essas células conseguem chegar, por exemplo, nas mucosas, que são as portas de entrada para os micro-organismos. No caso dessa pandemia que vivemos hoje de coronavírus, a mucosa do trato respiratório vão ter mais células de defesa policiando aquela entrada ali e o vírus vai ser melhor combatido ali nessa mucosa. Então, o exercício físico de forma moderada, ele tem esses benefícios aí, o aumento da frequência cardíaca e o aumento da circulação. Outra coisa que o exercício físico de forma moderada faz com o nosso sistema imune, ele auxilia no controle dos hormônios do estresse, né? Ou seja, aqueles hormônios que estão presentes quando você tem uma situação de estresse. Então, quando você sai para fazer um exercício, né, ou fazendo esse exercício em casa após um dia de trabalho, você acaba dizendo, vou correr para tirar o estresse, né? É justamente isso mesmo que acontece. Porque você passa um dia trabalhando cheio de problemas, os seus níveis de estresse aumentam. Quando você vai fazer uma prática de exercício físico, seu nível de estresse diminui, uma vez que você vai fazer o controle desses hormônios. E quem é o principal hormônio do estresse? É o hormônio cortisol, produzido lá pelas suprarrenais, pelas glândulas suprarrenais. Esse hormônio faz o quê? Quando você tem o aumento desse hormônio, a sua imunidade despenca, a sua imunidade cai, porque esse hormônio, uma das ações dele é diminuir o calibre dos vasos sanguíneos, e isso diminui a circulação das células de defesa no nosso corpo. Então, tenha essa noção, pessoal. Quando você faz o exercício moderado, você controla esse hormônio aqui, o cortisol, ele controlado não vai debilitar a sua imunidade, certo? Além de outros benefícios que o exercício físico traz para você, né? No seu dia a dia. Legal? Essa é a parte boa, merece um joinha, certo? Tá? E o que o exercício físico pode causar de prejuízo para a nossa imunidade? Nesse outro lado do quadro aqui, né? Então, aquelas práticas de exercício físicos de alta intensidade, onde você gasta mais de 65% do volume máximo de oxigênio com o exercício físico, o joinha já é para baixo, ou seja, não vai ser legal para o seu organismo, para a sua imunidade. Por que não vai ser legal, gente? Porque quando você trabalha os seus músculos, né, no exercício físico, você vai estar trabalhando esse músculo aqui, o músculo estriado esquelético, que é aquele músculo que fica preso ao nosso esqueleto. Por isso que ele é chamado de estriado, por essas estrias aqui, e esquelético, porque ele fica preso nos nossos ossos. São esses músculos aí que são trabalhados na hora do exercício físico, principalmente eles. E é esse músculo aqui o principal produtor de um aminoácido chamado de glutamina, tá? Esse aminoácido glutamina, ele tem tudo a ver com a nossa imunidade, tá? A gente já vai falar disso. Então, quando você faz um exercício de alta intensidade, o músculo, em vez de produzir glutamina, ele não produz, ele vai produzir outras substâncias, tá? E não produz glutamina. Se não tiver glutamina, pessoal, a sua imunidade vai baixar. Vamos entender por quê? Olha só então,
Alta taxa de exercício físico, baixa produção de glutamina pelos músculos estriados esqueléticos. Se o músculo não produz muita glutamina, essa concentração da glutamina no sangue, a glutamina sérica, vai diminuir também. Se diminui a concentração de glutamina sérica, o que acontece com a nossa imunidade? Também diminui. Se diminui a imunidade, gente, o que acontece? A polícia, aquele controle que tem nas mucosas, vai diminuir e aí vai ser uma porta de entrada para os micro-organismos, para os vírus, bactérias, fungos e também protozoários. Mas agora, o que tem a ver a glutamina com a baixa na imunidade? A glutamina é um aminoácido e esse aminoácido ele está envolvido no metabolismo, na fisiologia e na questão da circulação das células de defesa. Aquelas células que estão circulando no nosso corpo. Se não tem glutamina no nosso sangue, as células de defesa deixam de circular, e se a célula de defesa deixar de circular, ela não vai fazer aquele controle, aquele policiamento das mucosas. No caso do coronavírus, que é o que está em moda hoje, ele gosta das nossas vias aéreas, ou seja, se a gente não tiver glutamina no nosso sangue, não vai ter célula nas vias aéreas, e aí vai acabar tendo uma infecção pelo coronavírus. Certo, gente? É um dos exemplos coronavírus, mas abre também para todas as outras doenças. Legal? Isso não quer dizer que os atletas, quem pratica atletismo, quem é um atleta de alta intensidade, tenha que deixar de fazer exercício. Não, pelo contrário. Esse pessoal que faz exercício de alta intensidade, que é atleta, ele tem um controle de um médico, de um nutricionista, de um educador físico. Ó, fiquei gago até. É de um educador físico que vai controlar isso aí para ele, certo? Legal, gente? Então é isso aí, tá? Uma dica rápida para você ficar ligado, ficar antenado. Nessa época de pandemia, você precisa se exercitar também, manter a sua saúde em dia. E aí o exercício ele ajuda o nosso sistema imune. Faça seus exercícios em casa, mantenha aí as recomendações da Organização Mundial de Saúde para você não ficar infectado com coronavírus. Além disso, mantenha uma alimentação balanceada, comendo frutas, legumes. Mantenha-se hidratado para ficar tudo certinho. Legal, gente? E não esqueça aí de me acompanhar lá no meu canal do YouTube, Estude Biologia com o professor Marcelo Barcelos. Certo? Um grande abraço, valeu e até a próxima!